E eu falava comigo mesma, eu acho que vai ser impossível para mim. Porque depois de tantos anos, já tentei algumas coisas e não foi possível. Será que mais uma coisa vai ser possível? E essa relação ia me consumindo, sabe? Ia me consumindo e eu achava que não tinha solução. Falei, isso não vai ter solução, eu vou morrer disso e vou morrer asfixiada por causa da fumaça e não vou solucionar. É possível, que é possível parar assim, sem sofrer. Porque eu não sofri nada, gente. Nada. Foi assim uma coisa tão linda que se pudesse pular de alegria, eu pularia de alegria, porque é uma coisa que eu carreguei a vida toda. A vida toda. Então, foi assim, fantástico e aprovo com todas as letras que é possível, sem medo, sem, sem nada, sem abstinência, não tem nada disso. É muito bom, muito bom. Bem-vinda à live do Feliz Não Fumante, uma conversa com alunos do programa Easy Online para parar de fumar, que se libertaram do fumo de forma fácil e sem sofrer. E hoje eu estou aqui com a Regina Maria de Castro Schacker. Acertei seu nome, Regina? Sim. Seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande receber você aqui. Para mim também, nossa. Eu quero contar, porque para mim é uma alegria, foi fantástico para mim, fantástico parar de fumar. Então é uma coisa que eu achei que eu não fosse conseguir. E com esse método assim, até meus filhos falam, mãe, não é possível que você parou. Eu falei, é possível. É possível com esse método que foi assim, foi inovador para mim, porque eu sempre quis parar, né? Porque sempre fui muito preocupada com saúde, eu fui professora de yoga há muitos anos, parei porque eu estava fumando, parei de dar aula porque eu estava fumando. Eu não consigo mais dar aula. E estava me atrapalhando o cigarro, atrapalhando minha vida, porque preocupada com saúde, com bem-estar, né? Com parte espiritual que eu sempre busquei muito. Então, o cigarro atrapalhava em tudo, em tudo. E quando eu entrei no programa, eu falei, vou tentar mais esse. Sabe, tipo isso? Vou tentar mais esse. Nossa, e foi fantástico, gente, fantástico mesmo. Parei na boa no primeiro webinar. Sim, sim, eu te E dou as os pessoas parabéns. fumam perto de mim e eu não dou bola. Isso que, sabe? Isso que O o método tem umas melhor. particularidades que, às vezes, quem está de fora é difícil entender, mas depois que você absorve esse conhecimento, você fala. Pois a minha funcionária fuma. E ela falou: eu preciso fumar lá embaixo, porque eu moro em apartamento. Não, pode fumar aqui que eu quero testar. E não é que a gente não dá bola mesmo? A gente Sim, não sim, dá bola. sim, É sim, uma coisa sim. assim É o que eu maravilhosa. digo, né? O método pegou na veia. E bom, E era difícil de acreditar. Quando você começa, eu sei. eu comecei assim, falei, vou tentar mais esse, né? Se não der, vou desistir de tudo. Oh, E olha que foi assim maravilhoso, funciona mesmo. E eu não estou falando só porque eu estou numa live, não. É de verdade isso. Foi, olha, para mim foi maravilhoso. mas é interessante isso que você falou. Uau, professora de yoga. Muitos alunos falam para mim, Lilian, fumar não combina comigo. Eu tenho um estilo de vida saudável, eu busco me alimentar bem, eu busco praticar esporte. Muitos fumantes não praticam, né? Porque já não tem mais fôlego. Nem você. É triste a gente ouvir falar, puxa, eu desisti de dar aula porque eu não aguentava mais fumando, né? Eu tenho algo similar, parecido, que não era a minha profissão, mas assim, eu nadava. E eu desisti de nadar e continuei a fumar. Então a gente vai ao longo da vida abrindo mão de muita coisa Eu e abri, viu? continua com cigarro. Eu abri mão. Eu abri mão. E foi recentemente, tá? Eu parei de dar aula o ano passado. Porque eu estava dando 2 ou 3 aulas e não estava aguentando. Eu não tinha fôlego para dar aula de yoga. Porque yoga usa muito respiração, né? Uhum. E eu falei, eu vou parar, porque não dá.
Agora eu posso voltar, não é? Pode, pode, vai Agora ser eu posso lindo, voltar. vai Eu ser posso lindo. voltar. É, E você está muito falando bom. de onde, Regina? Eu moro em Assis, estado de São Paulo. Assis, você é É, da terra de uma aluna muito querida eu minha, Ana sou. Caroline Cavanha Dibi. Você assistiu a live É. dela? Eu não, mas foi através dela que eu conheci o seu programa. Ah, e ela que indicou É. você? Eu não Não, a sabia. gente não foi ela. A Ah, gente frequenta a mesma nutricionista. Então foi a nutricionista que me ah, indicou. E aí ela entendi. foi esse ano, em fevereiro desse ano, a minha nutricionista me Uau. indicou, falou da Ana Carolina, e eu falei, eu quero entrar assim no programa. E aí tentei entrar, e foi em fevereiro isso. Não consegui porque já estava lotado. Eu falei, eu vou esperar então, né? Quando der, eu entro. E aí surgiu aquele workshop que você fez de 3 aulas, de sim. três Eu tô dias, fazendo um três agora. aulas. Sim, É, sim. foi naquele workshop que eu consegui entrar no programa. Uau, olha como o mundo tem conexões, você frequenta É, a mesma nutricionista que a Ana. é, Uau. é. Agradeço a sua nutricionista por mim, não conheço ela pessoalmente, mas eu Você sou muito sabe que grata eu pela ainda não indicação. contei para ela que eu parei? Eu vou contar. Não? Eu Conta, ainda não a gente fica contei. feliz, Eu né, estava com eu essa tava dando um tempinho assim, né, Lilian? Né? De repente, né, não dá certo e a gente fica sem graça se não dá certo. Eu estava dando um tempinho, eu falei, agora eu vou contar. E como é que você tem certeza que deu certo? Porque agora eu não sinto vontade mais. Não, não sinto vontade nenhuma. Sabe que eu não estava nem sentindo o cheiro. Porque quando a minha funcionária falou que ia fumar aqui, o primeiro cigarro que ela acendeu depois que eu parei, eu não senti o cheiro. Eu achei tão estranho. Eu falei, nossa, não estou sentindo o cheiro. E aí, esses dias eu fui para a rua fazer compra e tal, e eu estava numa loja e entrou alguém. E eu senti aquele cheiro. Falei, nossa, acho que eu cheirava isso tanto aí. Meu Deus do céu, que coisa O horrível. olfato volta, é verdade. E foi É, voltando devagar, porque agora eu estou sentindo. sim, Entendeu? E eu sim. não estava sentindo, não, o cheiro. Voltou. Voltou Foram agora, essa muitos semana. anos, né. Quantos anos de fumo, Regina? 53 anos. Você fez bodas de ouro com maledetto. Eu falo bodas de Eu ouro. fiz. Nossa senhora, que horror, gente. Um horror, não é? Nossa, a gente abre mão de tanta coisa. Agora que eu estou percebendo, tanto de coisa que eu abri mão, sabe? De ficar com os meus filhos, de ficar com os meus netos. Eu não beijava mais meus filhos. Eles reclamavam. Mãe, que cheiro horrível. Daí É, você começa se afastando devagar sem perceber. Você percebe a hora que você para. Então você deu um basta, aí que você começa, o que eu perdi, né? O tanto de coisa que eu perdi, sabe? essa é uma coisa que às vezes as pessoas não param para perceber, que parar de fumar aproxima você das pessoas que você ama. É verdade Isso isso. acontece, isso Então, acontece. ó, e E é legal que você tá. outra coisa linda também, no dia do webinar, que eu falei para eles, ó, eu tenho 3 filhos, né? E eles moram fora, os três, fora de Assis. E daí eu falei para eles, eu vou ficar o dia inteiro, que eu utilizei um domingo, vou ficar o dia inteiro, então Uhum, vocês não me ligam, né? A hora que terminar, a gente se conversa. E eles combinaram de fazer um vídeo, uma chamada de vídeo, para falar comigo. E você precisa ver o incentivo deles. Que coisa mais linda. Eu achei que eles não dessem bola mais para isso, né? Depois de tantos anos, pois eles me incentivaram, mãe, que coisa linda, nós estamos orgulhosos de você. Sabe aquelas coisas assim que você espera do filho? E eles sim, fizeram isso. E que isso aí bonito. também incentivou mais ainda, né? Falei, agora eu preciso ficar firme. E todo dia eles dizem, mãe, e aí, mãe, como é que você está? Como é que você está se sentindo? E foram fazendo isso ao longo desses dias todos, sabe? Que E isso bonito. foi bem bonito. Eu estou até com vontade de chorar.
Mas Eu acho que o apoio da família é muito importante, mas e quem não tem, às vezes, acontece, infelizmente, nem todo mundo tem. Não é por isso que vai deixar de falar, não, mesmo assim, eu quero me libertar. A gente tem que parar pela gente. Aliás, é um dos ensinamentos do método, né, Regina? Parar é, pela gente. eu fiz Mas, por mim, lógico, sabe? reflete na É, família toda, fantástico. eu fiz sim por mim, mas eu vi que eles estavam me apoiando totalmente, assim, que eu não estava esperando mesmo isso deles. De nora, de filho, de, sabe, de mãe de nora, sabe, família toda, foi muito legal, viu? Foi muito legal mesmo. Deixa eu só situar as pessoas, porque tem gente que já acompanha a gente faz tempo aqui nessa live, e tem gente que é nova, que chega agora, que fica assim meio desconfiada. Não é possível esse negócio de parar de fumar fácil sem sofrer. Você fumou 53 anos. Sim, Você se sentou num webinar online, distante de mim, me assistiu algumas horas, fumando durante esse webinar, e sim, depois dessas horas, não fumou mais. foi. Você parou de fumar fácil sem sofrer com o método Easy Way? Eu parei. Parei de fumar com esse método. E eu já Que tinha maravilha. tentado um monte de coisa. Um monte de coisa. E para mim, esse foi o fácil de parar. Sim, Muito que fácil. bom. Nossa, isso me deixa muito feliz, porque eu já Foi. conheço o poder do método, mas quem está de fora, às vezes não sabe, né. É. Eu também E desconfiei quando eu entrei, Lília. Lógico. Eu falei, eu acabei de falar isso para você. Eu vou tentar mais esse. Tipo isso, eu não confiava totalmente, né? Mas ao longo dos vídeos e tal, dos módulos, e fui fazendo. Eu fui confiando cada dia mais. E daí no webinar eu falei, será que eu jogo fora meu cigarro mesmo? Ah, daí eu fiquei, ai meu Deus, será que eu acho que não jogo? vai rolar. Será que em pleno domingo, né? À noite já, né? De tardezinha, eu falei, onde que eu vou comprar? Aqui interior, né? Aham. Daí eu não ia ter onde comprar. Eu falei, mas eu vou arriscar. E joguei, joguei. Daí a minha funcionária falou, guarda o isqueiro para mim. Eu falei, não, não, vou jogar tudo fora. Isso mesmo. E joguei e, olha, e deu certo, foi perfeito, foi perfeito. Eu queria ser uma mosquinha para estar junto dos seus filhos. E espera aí, mamãe sentou, assistiu um negócio aí, não fuma mais depois de 53 anos. Eu quero É, saber da reação deles. Conta para mim que eu gosto muito de ver essa então, parte. então eles não estavam acreditando, né, no começo, assim. Parou mesmo, mãe? Não, não é possível. Eu parei. Daí, como é que você está se sentindo? Eu falei, eu estou ótima, estou maravilhosa. Ainda ontem, meu filho mais velho falou, mãe, você sabia que a tua pele está melhor? Você sabia que você está com brilho nos olhos? Seus olhos estão mais azul ainda. Eu falei, eu sei, eu tô me sentindo super bem, maravilhosa mesmo, e recomendo, viu? Recomendo. Para quem ainda tem alguma restrição a respeito desse método, eu recomendo, porque para mim foi perfeito. Você está com quantos anos, Regina? Eu tenho 70. Que lindo. Eu acho assim, é muito bonito ver você cheia de vida e falar assim: eu vou realizar esse sonho, eu não vou desistir. Porque E tem gente foi. muito mais jovem que você, fala assim: ah, eu já fumo há muitos anos, Uhum. já não tem jeito para mim. Não, você não teve essa atitude. Ainda que você fala, não, é mais um, eu vou tentar, você não desistiu. E que bom que você me Não, contou. eu não queria desistir porque, por causa da minha caminhada mesmo, Lívia, de terapeuta, de professora de yoga, de preocupada com alimentação, sempre fui. Eu tenho a saúde maravilhosa, perfeita. Eu falei, vou estragar tudo isso? Por quê? Não é? E aí, isso me incentivou bastante, sabe? Porque eu sempre fui Sei. assim, de buscar mesmo, de Sim, buscar. e a gente quer ser coerente com os nossos princípios. Eu me lembrei É, agora de um aluno, um outro aluno, do tempo que eu fazia presencial lá em São Paulo, que é o João Festoso, que ele também é muito querido. Aqui o pessoal vira tudo amigo. é, Aí ele falava assim: Lilian, eu não posso sair dessa vida com isso aqui nas minhas costas. Eu é. preciso resolver isso aqui. E já tem muitos anos, ele está É se ótimo. libertar, sabe? É Sim, uma libertação isso. é uma Uma libertação. libertação mesmo. Para mim foi, porque agora eu fico imaginando, agora minha parte espiritual vai dar um up Oxa, maravilhoso. dá, dá. Né? Eu acho isso,
que vai É mudar tudo de muito, até bom, isso. É, é tudo de bom. É uma paz que a gente alcança. é maravilhoso, Muito sim. bom. É muito bom. E é bom contar que é E maravilhoso. você, eu vou te incentivar a continuar firme com isso, viu? Porque vale a pena. Eu vou te Não, vale a incentivar. pena. Ver um sorriso desse, para mim, vale tudo. Porque a vida da gente transforma. E o fumante acha, na cabeça dele, que assim, quando eu parar de fumar, a vida vai perder a graça. Quando eu parar de Não, fumar, não. né? Então, é muito Não, é agora importante. que tem graça. Isso. Ai, É, que lindo. é agora que É, tem graça. eu também sinto Verdade, assim. É. verdade. E depois a gente acha que não, né? Mas o incentivo das pessoas, das amigas, dos filhos, familiares, gente que nem tem muito contato comigo, sabe? Incentivando mesmo. Olha que coisa linda isso, né? Bonito, você é um exemplo para as pessoas. Ai, E graças a por isso Deus, que você está graças a aqui, eu Deus. fico muito É, feliz mesmo. eu já era por causa do yoga e sempre ajudei muitas pessoas, agora ficou melhor, sabe? Porque agora eu tenho firmeza, mais firmeza, né? Eu não Sem tenho dúvida. esse rabinho preso, porque isso é um Isso. rabinho preso, É verdade. não é? Sim. Me conta aí, Regina, o que que você já tentou na sua vida para parar de fumar? Conta aí pro Ó, pessoal. eu fiz terapia durante muitos anos, durante 6 anos, e na terapia ela incentivava a ir diminuindo, sabe? Tá certo, eu continuo, eu consegui diminuir, porque eu fumava quase 2 maços por dia, logo que eu fiquei viúva, e depois com a terapia eu fui diminuindo, sim. Eu estava Mas você fumando viu que a gente não recomenda a redução, né? Você entendeu? mas Ok. isso aí estava por conta própria minha, né? Por Tá, causa da ok. terapia mesmo. Beleza. A terapeuta tinha me recomendado isso. Uhum. Então, eu tentei isso, tentei auricultura, fiz durante bastante tempo, tentei acupuntura também. E aquelas coisas, nossa senhora, aquilo é ridículo, né? Aquelas coisas de colocar o cigarro na água e beber aquele negócio horroroso. Ah, eu sei. Credo. Ai, meu Deus. Até isso. Chama chá de bituca. Ai, credo, que nojo, gente, A aquilo. gente, a gente fica desesperado, né, Regina? A gente faz qualquer coisa. Nossa, você quer fazer qualquer coisa. Sabe o que esse fumante pensa, Lilian? Eu não sei se você pensava assim, mas a gente quer fazer alguma coisa que a gente não sofra. Por exemplo, a auricultura eu não sofria. Terapia também não, não é? Mas a coisa de pôr o cigarro na água, isso já é sofrimento. Daí isso eu não fiz, tá? A gente chama isso de terapia de aversão. Você quer fazer uma coisa tão horrível que você fala, agora eu vou entrar em choque e não vou mais querer. Mas a gente não fuma porque o gosto é ruim. É, Né? Tem toda a dependência psicológica que a gente é. trabalha no Que é bem webinar. forte, né? A dependência Pois é. psicológica é muito forte, viu? Se- é, Total. é, E é uma parte que às vezes não, na grande maioria das vezes, o fumante não se dá conta e não bota foco nisso. E é por isso que ele volta a fumar, exato. né? Porque a dependência física, eu não senti, não teve Exatamente. nada eu não tive nada de abstinência, nada. E quando o fumante ouve, como assim ela não sofreu com abstinência, ele fica, mas As pessoas não quando você entende a acreditam, separar as duas, é outra coisa. as pessoas não acreditam, viu? Essa questão da abstinência. Eu sei. Eu não Por isso que eu trago acreditei. vocês aqui. É impressionante. Mas Realmente, a olha, abstinência física não dói e não é o problema. A gente, quando sofre, pensa que está sofrendo com abstinência física. é, E isso, é, nós não somos duas loucas aqui conversando. As pessoas que sofreram no passado, a gente não diminui a dor de ninguém, mas você pensa que sofreu com abstinência física. Não. Você sofreu com o que você acreditava que o cigarro representava de ausência na tua vida. É é, dependência é. psicológica. Lembra que eu acabei de falar para você que meu marido faleceu e eu passei a fumar o dobro, o triplo, Sim, talvez, não sim, é? Então, sim. tudo isso é aquele medo, né? É aquele medo que a gente tem. É um monstrão, porque a gente É, pensa, monstrão é dependência psicológica, para quem não conhece, a é, gente fala muito nos conteúdos, porque a gente é, pensa que o cigarro é um grande apoio na nossa vida, é. que Eu diminui a sempre tristeza da pensei, gente. Sim, sempre sim, eu pensei que também. era o apoio, que era a companhia, que era isso, que era aquilo, que
morrendo de medo de largar, meu Deus, como é que vai ser minha vida sem isso, não é? Tudo isso aí segurava, né? Essa vontade que eu tinha de parar com esse vício. Porque eu tinha essa vontade. A gente fica Assim, dividido, bem né, Regina? forte. Uma parte da gente quer parar, uma parte quer continuar e a gente Essa hesita parte e que fica quer continuar é que tem medo. exatamente. Essa parte que quer continuar morre de medo de ficar sem, né? E vai E aí, matando a outra que quer é. parar. Aí, também me ensinaram, sabe o quê? Que você Hum, estava perguntando, que mais, como que eu estava, o que eu estava fazendo para largar, né? Me uhum. ensinaram a fazer cigarro de ervas, Ah, sabe? Sabe, ervinhas e tal. sei, sei. Tem gente que faz de Eu orégano. tentei também. Eu tentei Tem de também. tudo. Eu tentei Não isso também. adianta, não Não, adianta. não É adiantou mesmo. mental, é mental. Tudo é na cabeça mesmo. Sim. E como é que você se sentia quando você tentava com a acupuntura, com a auriculoterapia, com cigarro de erva, qualquer coisa que você tentou aí na tua vida, florais de Bach, se eu não me engano, você também Tentei também. tentou. Tentei Eu sim. lembrei o que você falou. E como é que Uhum. você sentia quando falhava e não dava certo? Como é que a Regina se sentia por dentro? Frustrada. Frustrada. Porque eu queria uma coisa fácil, né? Eu não queria sofrer. Tá Então, certa você, não tem que sofrer. então eu ficava frustrada demais. Porque também eu estava sofrendo. Porque eu estava numa luta dentro de mim, né? Com a vontade de parar, mas eu não conseguia, né? Porque era muito forte esse medo. E esse medo é muito bem trabalhado no seu programa, porque eu não fiquei com medo nenhum de jogar fora. Eu só pensei, meu Deus, hoje é domingo. Será que tem alguma coisa aberta depois? Né? Vai que Vai ter, né? O que, que eu faço daí, né? Vou ficar desesperada, mas eu vou experimentar. deu o passo. Eu dei o passo, sim. Isso é Dei o muito passo, mas eu importante. estava confiante que ia dar certo. Sim, porque você teve toda a Depois de escutar estrutura. 8 horas em seguida, eu estava confiante. Você descobriu o segredo da Easy Way. A Lilian fica enchendo do ouvido e fala: tá bom, eu paro, pelo amor de Deus. Por favor, para de falar. Não, brincadeira. A gente faz com o coração. Mas é incrível, você pensa 53 anos e você senta aí, o webinar tem 7 horas e meia, aí você pensa, não, mas tem as pausas para fumar, aí eu paro para comer, não sei o quê, 9 horas. 9 horas depois de 53 anos, tá bom, né, Regina? Até que não é tanto. Tá ótimo. Eu falei, eu vou experimentar, porque isso aqui não é nada perto dos 53 anos. Oxa, oxa, vale a pena. Valeu a pena, Ai. sim. Foi Tinha ótimo, muita Lívia. cobrança da sua família? O pessoal cobrava, para de fumar, mãe! Nossa, mãe, não sei o quê. Não os Tinha três, muito. não os Ah, três. Eles não são iguais, né? aham. Mas a minha menina me cobrava bastante. Ela não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos. E daí eu ia para casa dela, porque eu vou lá, né, todo ano. Ela não deixava eu fumar lá, né? Então, Uau! a cobrança com ela era muito grande. Aí, quando ela começou a cobrar demais, eu comecei a falar para ela: não vou voltar mais aqui. Não venho mais na tua casa. Porque você faz bullying comigo por causa do cigarro. E aí, ela parou, sabe? E essa Hum. última vez, eu estive lá em junho. E essa última vez eu falei para ela: vou começar esse programa aqui, porque ia começar o workshop seu. Eu falei: eu vou começar esse workshop aqui e vou parar de fumar dessa vez, tá bom? Aí você não precisa mais fazer bullying comigo. E aí foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu comecei o workshop, logo que eu cheguei no Brasil, eu comecei e dei continuidade, entrei no programa e deu super certo. Deu super E eles certo. ficaram felizes também, lógico, por Nossa, estar. se ficaram. E o meu neto, vovó, a verdade, ele tem 11 anos já. Uau! Vovó, a verdade que você parou de fumar. Ai, que delícia, vovó. Desse jeito, alegria. É Alegria. muito bom. Poder abraçar, poder ficar junto, É, é muito bom, é muito bom. é. Não tem dinheiro E que pague isso. não, não tem, Regina, não tem, eu Não sei tem, disso. não tem. E essa libertação, essa sensação eu quero, é muito importante passar para as pessoas,
É, Porque a gente fica feliz quando a gente para de fumar é. corretamente. Quando a gente para de Porque fumar errado é um inferno. no começo eu fiquei tão feliz que eu sentia aqui no meu coração. Eu cheguei a escrever isso para você, que eu estava transbordando de alegria. Eu lembro, Eu estava transbordando mesmo. eu E eu lembro. tô ainda assim, sabe? É uma sensação maravilhosa, maravilhosa mesmo. Vale a pena, vale a pena. E Valeu. me conta como era ser fumante para você, porque você pegou uma época de total permissividade do fumo em todos os ambientes, né? Até É, é, era chique fumar antigamente. E de repente era, você foi fazendo a transição para uma época assim de rejeição total e discriminação, né? Como é, fumante, você teve que se adaptar. Me conta como é é, que você navegou nessa transição através dos anos, como você sentiu essa diferença brutal da sociedade em relação ao seu fumo, porque eu acho importante ouvir isso. Você é de uma geração onde era normal fumar, a maioria das pessoas era fumavam. normal. A gente ia para bailes, assim, porque aqui interior, né? Interior tinha bailes e tal. E a gente fumava lá dentro, nos bailes. E era aquele fumacê, né? Todo mundo fumava naquela época. E, e depois, com o passar do tempo, que eu comecei a minha caminhada de yoga, eu já estava com 50 e poucos anos quando eu comecei. E já começou a querer me incomodar, sabe? Uhum. Porque eu já tava há 20 anos, né? 20 anos fumando quando eu comecei o yoga. E, e daí a minha professora falou: olha, você gosta tanto de yoga, por que você não vai fazer uma formação, né? Eu já estava com 60 e poucos anos quando fui fazer a formação. E lá eu já comecei a ficar bem incomodada. Por quê? Porque eu tinha que parar, né? Nos intervalos ia lá para fora fumar, ninguém fumava, imagine, num curso de yoga, quem que vai fumar? Só eu. Então eu já era conhecida como uma fumante, e isso me envergonhava muito, gente, muito. Me envergonhava demais. E cada curso que eu ia fazer, porque eu fiz muitos, vários cursos, e eu fui sempre muito persistente, né? Mesmo fumando, eu continuei e sempre passei bastante vergonha por causa do cigarro. Porque mesmo você indo lá para fora fumar, tem sempre gente lá fora, né? Que te vê, que te olha, né? Que te olha com um olho estranho mesmo, né? E isso foi bem difícil para mim, bem difícil. Eu poderia ter encontrado esse programa bem mais cedo, né, Lívia? Eu demorei para É, encontrar, a gente começou em 2012, tem 11 né? anos. Mas o que importa é que você achou. O que É, importa é que você achou. graças a Me co- Deus. a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer a nossa É, parte, é verdade. é. Se a gente não fizer ficar de braços cruzados, Nada não acontece. funciona, Eu também acredito nisso. né? E como é que era a sua vida de fumante antes de você conhecer o método Z-Way? Faz um comparativo, como que era a sua vida antes, como é a sua vida agora, que você parou. Então, agora, eu já vou falar agora, primeiro, que tá, é muito melhor, né? Agora eu tenho bastante tempo, né? Eu tenho que voltar a dar aula, porque agora está sobrando muito tempo. Então, eu tenho que preencher isso aí. Eu estou sentindo isso, sabe? Sobra. Sobra de tempo. E porque antes eu era assim muito atropelada com as coisas. Qualquer coisa que eu ia fazer era um cigarro antes. Eu ia me arrumar, um cigarro. Eu ia sair para rua, um cigarro. Sabe? Eu ia fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Eu ia assistir uma live, cigarro. Fazer um curso, né? Porque eu fiz muito curso online também, de terapia, né? Tudo tinha um cigarro. E agora não, agora está o maior sossego, maior sossego. Eu não fico atropelada com nada, sabe? Tudo que eu vou fazer eu tenho tempo, dá para pensar antes, porque eu nem pensava, não dava tempo de pensar. O negócio era muita ansiedade, né? O cigarro já era isso, eu achava que não. Eu achava que não. O cigarro já era ansiedade. Agora eu não tenho mais. Né? Um dia para ficar livre de 53 anos de fumo? É inacreditável, né? É inacreditável. Então, tem Mas que ouvir a acontece. Lilian, não tem outro jeito. É É, Lilian na orelha. é. Foi Ai, ótimo, que foi barato, ótimo. imagina. Eu que E vou te dar parabéns, porque esse programa é ótimo.
Obrigada, Regina. A gente está aqui brincando, se divertindo, mas o mérito é do Alencar, que criou o programa. Eu adaptei, eu Uhum. fiz para a cultura brasileira, traduzi tudo e acrescentei essa área de suporte que não existia. Isso é coisa minha, realmente. São Hum. quase 200 áudios e vídeos. Não se preocupa que eu não vou. Importantíssimos. Importantíssimos, um Importante. para cada caso. Como você sentia sendo uma fumante? Você com você mesma, principalmente depois do yoga, você falou, né? Começou a entrar numa contradição profunda. Eu acho que isso tem um lado positivo, porque fez você se mexer e fez você buscar as É, respostas. comecei a buscar muitas respostas, assim. Mas aí houve um tempo que eu falava comigo mesma, eu acho que vai ser impossível para mim. Porque depois de tantos anos, já tentei algumas coisas e não foi possível. Será que mais uma coisa vai ser possível? E essa relação ia me consumindo, sabe? Ia me consumindo e eu achava que não tinha solução. Falei, isso não vai ter solução, eu vou morrer disso e vou morrer asfixiada por causa da fumaça e não vou solucionar. Mas aí começou a surgir, né? Começou a surgir uma luzinha e, como eu já te falei, pensei comigo mesmo, eu vou tentar mais essa. Vou tentar sim. Porque eu quero muito parar. Eu tenho muita vontade de parar, mas com vontade própria não dá certo. Não dá certo, porque eu consegui diminuir, né? Consegui diminuir. Mas o dia que eu fumava um a mais ou dois, eu já me sentia culpada de novo. Começava toda aquela história de novo. Então, tinha que ser um método arrasador, tipo, que fizesse toda a diferença na minha vida. Que fosse porque a gente busca tanto, sempre tem muito conhecimento, principalmente espiritual, na questão de terapia vibracional também. Mas a minha cabeça, será que não vai funcionar aqui, né? Comigo mesma? Funciona só com os outros? Comigo não? E aí também eu acho que o método pode ser dado bastante certo para mim por causa disso também. Acostumada a mexer com a mente, né? Trabalhar a mente. E é bem importante isso no método. Você mudar a sua mente, mudar os seus paradigmas, mudar seu foco, o seu modo de ver a questão do cigarro. E aí funciona. Aí funciona de verdade. Muda tudo. É. Você se lembra de alguma história ligada ao fumo que marcou sua vida antes de se aplicar o método Z-Way? Que você passou como fumante? Hum. Não lembro, não. Tanta coisa ruim, né, que a gente passa, não é? Eu não parei de fumar nem quando estava grávida, Lili, sabe? Aquilo, até hoje, acho que parece que dói. O meu filho mais novo tem rinite por causa disso. E isso, uma mãe, né, carrega essa culpa, sabe? Então, são histórias tristes que eu acho que não é bom lembrar, não, viu? Não é bom lembrar. Mas existem. É, Muitas. Muitas histórias tristes. eu sei. O meu filho, ele tem asma, né? Quando eu engravidei, eu já não era mais fumante. Essa era uma coisa que tinha ser um ponto assim, para mim era muito importante. Eu já queria ter um filho livre, e eu consegui. Para mim foi um alívio. E hoje, assim, conforme a criança vai crescendo, vai melhorando a asma, né? E tem esse Vai. negócio também. Ele tá melhorando. Mas eu fico pensando, imagina meu filho asmático e eu fumante. Filho, isso Eu aí gera sei, uma eu sei, culpa, eu né? sei o que é isso. Eu sei o que é isso e como a gente se sente, né? Gera uma culpa, sim. Eu tenho essa culpa aí com o meu filho mais novo. Ele tem rinite até hoje, já tem 40 anos. Então, ele começou a desenvolver isso com 12 ou 13 anos. Quando eu era pequeno, não. E era alérgica. Então, era só eu fumar perto dele, pronto. E Isso como deve ele ter te mora trazido um fora, culpa. né? Como ele mora fora, ele vem para cá, para minha casa, e eu nunca fumei dentro de casa, eu fumo na lavanderia, lá, que é descoberta e tal. E, Fumava. e aí fumava lá.
E aí, como ele ficava bastante tempo longe de mim, ele ia lá comigo fumar. Ah, Ia lá comigo, gente. Ai, que dó. E aí ele tinha crise, porque por causa que ele da queria fumaça. ficar com você. Ele queria ficar É, comigo. nossa, a gente como mãe já é culpada, né, É, imagina um negócio desse. é, Ah, é passado, ficou para trás, pronto, graças a pronto, Deus, ficou para trás pronto. sim. Ficou mesmo. Sem reincidir, sem nada, nem penso nisso. Eu sei, que bom. Você sentia medo por continuar a fumar? O quanto isso mexia com você, né? Quais eram os seus medos se você continuasse a fumar? Porque a gente não tem mais 20 anos, né, Regina? E o público que assiste a gente também não. Me fala um pouquinho como você se sentia nessa parte. Eu tinha bastante medo de ficar doente, muito medo mesmo, porque eu já tinha, engraçado, né? Logo que eu parei, assim, eu já senti uma diferença enorme na minha respiração. Minha respiração estava péssima, principalmente durante a noite. Eu, às vezes, acordava com a boca e a língua tão seca de tanto respirar pela boca. E hoje em dia já não estou mais, eu estou respirando pelo nariz. E isso faz pouquíssimo tempo, né, gente? A mudança é muito rápida. E, e aí eu tinha bastante medo de ficar doente, de as questões do pulmão mesmo. Eu já estava sentindo, às vezes até se eu ficasse muito tempo deitada, mais de 8 horas deitada, já doía as minhas costas por causa do pulmão. Então, tudo isso aí estava pegando, mas mesmo assim, sabendo disso, né, é muito difícil parar sem você ter um apoio. Se você não tem um apoio, que é esse método, você não consegue, não. Porque eu tinha tentado já. Tinha tentado muitas formas para parar e não tinha conseguido. Mesmo com todo esse medo de ficar doente. E, então eu não cheguei nesse ponto, graças a Deus. Não cheguei. Parei antes, né? De ficar doente de verdade, porque eu já estava começando a sentir os sintomas. Né? Eu também não conseguia sozinha. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu acho praticamente impossível. A É menos que você pare impossível. sofrendo demais. Aí é horrível, aí ninguém merece. Como a minha sogra. Minha sogra fumou também durante muito tempo, sabe? Ela faleceu já com 96 anos, mas ela parou, olha que coisa linda, com 82. Ela tinha 82 anos quando ela parou. Bonito Só que mesmo. foi, só que foi na marra, né? Ela teve Ah, edema tadinha. pulmonar, Oh, precisou ficar internada e tal, e parou na marra, né? E eu não queria isso para mim. Falei, comigo não vai acontecer isso. Eu quero parar antes. E no fim deu certo, né? Parar antes, graças a Deus. e são mudanças muito rápidas, que nem você falou. Você parou o quê? Muito. Tem um mês que você parou? Nem isso. Foi dia 30 meu webinar. Hoje é 28, né? E você já sentiu as mudanças. Isso é fantástico. Muito. Eu senti assim logo na primeira semana as mudanças. Mesmo porque, como eu sou praticante de yoga, a gente tem uma relação muito forte com o corpo, quem é praticante, né? Então a gente vê as mudanças muito rápido. Eu não sei as outras pessoas, porque faz muitos anos já, né, que eu sou praticante de yoga. Mas eu acho que é mais difícil nas outras pessoas que não praticam esporte ver essas mudanças no corpo rápido assim. Não, elas vêm, elas vêm. Elas Vem vêm, o também, corpo se né? limpa muito rápido, o olfato volta, o paladar Muito volta, você rápido, é uma respira melhor, beleza. É uma volta, beleza volta. mesmo, de cara, assim. Muito, Eu acho muito. que uma das coisas mais bacanas de parar de fumar, porque assim, imagina uma pessoa que está obesa e que ela vai fazer dieta e que ela tem que perder 50 quilos. Aí ela pensa no futuro, vai demorar, não sei o que, e ela não vê resultado. E para parar de fumar, você vê resultado muito rápido. Muito rápido, sim. Não, porque no futuro, quando eu parar de É, fumar, o ser humano é muito desafiador, ele fazer algo hoje, esperando é, uma recompensa no futuro. E é, parar de fumar traz essa recompensa imediata. Eu acho isso muito traz. legal. Tá? E outra coisa também, quando eu pensava em parar de fumar, assim, com aquela vontade muito grande, eu ficava me imaginando, como você acabou de falar, eu ficava me imaginando sem cigarro, sabe? Aquela coisa assim, sem nada na mão. Falei, nossa, gente, ia ser muito legal.
E agora está sendo. E agora está sendo. Tá Eu tô fazendo agora, falta ter o cigarro na mão? eu tô agora naquela projeção que eu tinha feito, né? Muito Mas faz bom. falta? As pessoas falam: "Ai, é um hábito difícil de deixar", Não eles, faz. né, que a gente sabe que fumar não é hábito, eu já esclareci. Fumar é um Não faz vício em falta. droga, gente, é vício em droga, não faz falta, não faz. Não E faz, a Lilian. parte Eu não habitual senti aquela falta que eu tive. não, não Não, tem, não tem, não tem. não tem. 53 Não, anos fumando, vocês estão ouvindo, é, gente. 53 anos. É isso aí, não sente. É, Menos o quê? Um mês? E eu, um eu, eu faço mês questão só. de trazer, sabe, Regina, eu trago gente que parou de fumar há muitos anos e eu trago gente que parou de fumar há pouco tempo. É, Uhum. tem uma aluna minha também, a Giza, ela deu uma entrevista linda na live do Feliz Não Fumante. Um dia depois, eu já vi que estava maravilhosa, tal. Então, e é muito importante trazer pessoas que pararam de fumar recentemente para que quem está assistindo pense, eu vou sentir falta. Não, não é que você não vai sentir falta daqui a um ano. Quando você entende o fumo, quando você entende a sua relação com o cigarro, quando você entende essa dependência mental que você tinha dele e desfaz isso, corre para abraço, Não né, sente Regina? Não, não falta. tem, Não é sente. rápido, não É sente, né? rapidíssimo. Corta. É. Por Isso é isso que as muito pessoas legal. não acreditam, né? Quando eu falo para as pessoas, eu parei de fumar, mas como? E tá bem assim? Tô. As pessoas acham impossível, né? Eu sei, acham mesmo. Mas elas acham impossível por causa das experiências anteriores delas, que foram Sim. sofridas. Frustrantes, né? Então, é o único Frustrantes. comparativo que elas têm. Elas não têm um caminho legal. É. É que são muito frustrantes as experiências que a gente teve. São São, sim. são, são assim, horríveis mesmo, e aí você acaba querendo desistir até. Acaba Sim. querendo desistir, E né? aconteceu alguma coisa que você achava que era impossível, que agora que você parou de fumar com método Z, mudou na tua vida, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa assim? Ainda não. Espero acontecer. Você está Ainda não. querendo voltar da aula, né? Que já é uma Eu coisa que, tô. uau, aos 70 anos de idade, voltar da aula é uma coisa que Eu tô poderia querendo. acontecer, beleza. Mas ainda então, ainda não aconteceu essa coisa. Ainda não. Mas vai sim, Tá porque eu bom, quero voltar. Eu quero vai. voltar sim. Eu gosto E eu tô demais. vendo que você tá bem, você realmente não aparenta a idade que você tem. Você não aparenta 70 anos, de verdade. E não sei Obrigada. se é o yoga, estilo de vida, tudo. Eu acho que Eu acho que é tudo é, junto, né? E agora parar de fumar também mudou bastante minha é, pele. muda, a pele fica bonita. Mudou. É, Mudou minha pele. A minha dentista tá, ó, dando parabéns, gostoso, né? É, gostoso. muito bom. Muda muita coisa. E é só coisa boa, viu? Só coisa boa. Muito bom demais. Que legal. E quando a nutricionista da Ana te indicou a mim, você falou que você tentou se inscrever em fevereiro, né? Aí a turma estava É. lotada, tal. Aí depois quando você conseguiu, como é que você entrou? Fala assim, aí você começou lá, assistir aquele módulo, aí você foi se programando para marcar seu webinar. Eu É. gosto sempre de saber como eram os sentimentos na pessoa nesse iniciozinho. Então, eu comecei primeiro com aquelas 3 aulas lá do workshop, né? Eu falei, vou assistir, né, o workshop. Ai, meu Deus do céu, eu preciso conseguir só com o workshop. Mas também não foi assim, né? Dá uma noção, né, como que é o método e tal, mas não te dá força suficiente para você jogar fora o cigarro, Não, ele sabe? não foi feito para a pessoa chegar ao fim dele e Não, falar: "Pode apagar seu último cigarro tranquila", porque não, não não. é. Tem todo um Não dá programa. esse suporte, né? O suporte Sim, que o programa tem, né? E é isso. muito importante. E aí eu falei, foi quando eu falei para minha filha, eu vou entrar nesse programa. Eu falei, eu vou, porque para mim vale cada centavo que eu pagar para me parar de fumar, porque para mim é importante isso aí, muito importante. E, e fui nesse período concretizando mesmo essa vontade que eu tinha de parar, né? E no fim eu entrei no programa eu não perdi um dia, né? Nem um dia. Eu fui assistindo os módulos todos os dias, não perdia, não. Eu sou muito comprometida com as coisas, né? E eu falei, acho que agora dessa vez vai, viu? Dessa vez acho que vai. E fui assistindo. Assisti
o módulo 1 inteirinho, né? E aí acho que eu fui cultivando aquele sentimento dentro de mim, conforme eu fui assistindo, e fui tendo a certeza que ia dar certo, sabe? Daí, quando eu assisti, marquei o webinar, falei, deu aquele medinho, né? Falei, ixi, agora eu vou ter que parar, né? Daí, daí eu falei, mas eu vou enfrentar essa. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se eu ficar feliz, eu vou ficar feliz. Seja lá o que for que vai aparecer. Não, sofrer não, eu tô Não. aqui na retaguarda para me certificar que isso não acontece. Então, mas eu não tinha essa certeza, né? Mas, mas o medo é normal, Regina, todo mundo vem com medo. É, Imagina o que rola na cabeça, puxa, eu fumo há 53 anos, é, meu Deus do céu, é, nada deu certo para mim. é. Será que isso vai É o dar? desconhecido, é o desconhecido. Era isso que eu estava receosa mesmo. Aí, quando eu assisti o webinar, eu falei, eu acho que vai dar certo esse negócio aqui, meu Deus. Isso aqui vai ser muito bom para mim. E no fim, olha, e deu mesmo, Lili, deu mesmo. Foi muito bom mesmo. Eu E agradeço. quando Coração. eu também agradeço você ter se dado a chance, me dado a chance e ter confiado no método e no processo. Afinal de Uhum. contas, você recebeu uma indicação de uma pessoa É, que falou: olha, deu certo para uma pessoa que eu conheço. A maioria das é. pessoas que vêm a nós vem por indicação. As pessoas que ficam Uhum. mais inseguras são aquelas que nunca ouviram falar de mim, porque tem muita gente na internet e, infelizmente, tem muita coisa É, errada e a pessoa, ela tá certa de se sentir receosa. Eu não é. acho ruim, não, não acho errado. Eu vou indicar, viu, para uma tia que fuma. Eu vou Ah, indicar. Eu vou obrigada, indicar. obrigada. Isso é uma corrente muito bonita, isso é uma corrente É, bonita. Mas quando é. você ouviu falar pela primeira vez que da minha boca, é fácil parar de fumar, você vai parar de fumar fácil sem sofrer, você acreditou que fosse possível? Eu não acreditei, não. Eu não acreditei, não. Mas, ó, e era tudo que eu estava buscando, né? Eu queria parar de fumar sem sofrer. Sim, Eu busquei lógico. isso a vida toda. Eu falei, já, ela está prometendo, vamos ver, né? Então eu paguei para ver. Eu paguei Não é um para ver. paradoxo? A gente quer parar de fumar fácil sem sofrer, aí alguém fala assim, mas eu tenho isso aqui, pega. Não, É, mas eu acho que não é possível. é, Não é um eu acho que não vai paradoxo? dar certo. A É. gente mesmo é um paradoxo mesmo. E Eu acho que o aí, ser humano é muito assim, que quando ele mas encontra a é o medo que felicidade gera na isso. beira dele, então é o medo, mas quando ele encontra às vezes a felicidade na frente dele, às vezes ele tem medo. A gente tem medo de sofrer e talvez a gente tenha medo também de encontrar a felicidade, de ver o que está do outro lado, de dar certo. Não tem? Você já É. ouviu falar? O medo de dar certo? Sim, sim. O Eu medo acho que a eu gente tem tive esse medo do medo. sucesso também. Eu tive esse medo de dar certo. Falei, vai que dá certo, meu Deus, vou ter que parar de fumar mesmo. E É um foi isso. paradoxo, Vai que dá mas é certo o gostoso. negócio. Mas é gostoso a gente falar desses sentimentos contraditórios, porque as pessoas sentem isso mesmo, Mas né. foi, para mim, foi contraditório também. Foi sim. Porque vai que dá certo, eu vou ter que parar, vou ter que jogar meu cigarro fora. Eu nunca joguei cigarro fora, eu nunca tinha parado. Não, nem Uhum. tem tentado, nem um dia. 53 anos, direto. Nem um dia sem fumar. Nunca parei. Não conseguiu. Tinha só Uhum. as pausas, né? A hora que eu estava fazendo curso, por exemplo, né? É, só conseguia nessas pausas. E vai que dá certo, e o negócio deu, hein? Mas então, se você, Foi muito durante bom. 53 anos, não conseguiu ficar um dia sequer sem fumar, o que fez você vencer esse ceticismo e falar: "Ah, agora vai"? Que deu esse estalo? Eu acho que foi mesmo a mudança na minha mente mesmo. Foi a parte psicológica mesmo. Foi essa mudança. Essa mudança que, tipo, eu não preciso disso. Isso aqui é só um vício e eu vou vencer esse vício e vou ficar muito feliz com isso. E realmente, eu fiquei super feliz de ter parado. Eu falo isso de boca cheia. Antes de você saber de tudo que você aprendeu no curso, quando você estava fora antes, o que te levou a investir no curso? É um investimento que não é barato, a gente Né? sabe disso, que nem tua filha falou, né. O que fez você me dar esse voto de Uhum. confiança?
A vontade, Lívia. A vontade. A vontade de parar. A vontade de vencer esse medo. Porque lá no workshop você já fala do medo, né? Então, essa vontade que eu acho que todo fumante tem dentro dele. Essa vontade de querer parar. Essa vontade de se libertar do vício mesmo. E a vontade de vencer esse medo terrível, porque é um medo terrível. É um medo muito grande. E depois esse medo gera outros, né? Então gera o medo de ficar doente, gera o medo de ter que depender das pessoas para poder sobreviver, gera um monte de coisa. Não é só o medo de ficar sem o cigarro, né? Então é tudo isso. E antes de você se inscrever, então, no programa Easy Way, você falou assim, deixa eu tentar sozinha mais uma vez. Aconteceu isso para você ou você falou, não, não vou tentar sozinha? Não, não tentei sozinha. Falei, não, não vou tentar sozinha, porque eu já tinha tentado. E à noite a gente deita pensando, não vou fumar amanhã, e acaba fumando mais do que você deveria. É isso que acontece. Então eu já tinha essa consciência que eu não ia conseguir sozinha mesmo. Já tinha essa consciência. Falei, não, sozinha eu não vou tentar mais. E se esse método não der certo, eu vou morrer fumando mesmo. Era isso que eu pensava. Falei, eu não vou mais dar bola para isso, não. Vou morrer desse jeito aqui. Mas cheia de culpas, né? Cheia de culpas. Porque essas culpas não saem assim tão fácil, não. E, e aí eu fui com esse pensamento. Falei, se não der certo, chega, não vou tentar mais nada. Mas felizmente deu certo. Eu sou suspeita para falar, porque o método Easy Way é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida depois do meu filho. E ele é realmente fantástico. E, É, e se você puder compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente, tendo a experiência de ter tentado parar usando sua força de vontade, usando a auriculoterapia, florais de Bach, chá de bituca, acupuntura, sei lá o que mais você tentou, e tendo parado de fumar com o método Sway, como que você avalia a diferença entre esses dois métodos? a principal diferença que eu acho é que você não fica com medo, esse medo é eliminado totalmente. Porque eu acho que o que mais pega para o fumante é isso. É o medo de ficar sem, é o medo de parar de fumar, é o medo dessa ausência do cigarro, é o medo da abstinência, que não existe, abstinência não existe. E então eu acho que é isso. Você vai para o programa assim com essa insegurança, essa incerteza. Mas logo nos primeiros módulos que você vai assistindo, os primeiros vídeos, você já vai ficando segura que é possível parar assim, sem sofrer. Porque eu não sofri nada, gente, nada. Foi assim uma coisa tão linda que se pudesse pular de alegria, eu pularia de alegria, porque é uma coisa que eu carreguei a vida toda. Então, foi assim fantástico e aprovo com todas as letras que é possível, sem medo, sem, sem nada, sem abstinência, não tem nada disso. É muito bom, muito bom. E quando eu abri as inscrições, você correu, se inscreveu no primeiro dia ou você foi deixando para depois? Porque o Eu fumante, você sabe que corri, ele não, empurra com a eu barriga. corri. Eu entrei no grupo VIP e corri. Porque tem dois grupos lá, né? Tem o grupo Tem, VIP e depois o eu faço o outro. grupo VIP, é. É. Eu falei, eu vou entrar no grupo VIP porque aqui é certeza. E aí eu consegui assim, porque eu já tinha tentado anteriormente, eu não tinha conseguido. Eu falei, agora não vou perder, não. Que legal. Eu já estava com certeza. Eu já estava com certeza.
Porque daí, depois de assistir tal workshop, eu acho importante fazer esse workshop aí. Eu Uhum. recomendo as pessoas a fazerem esse workshop, porque vai te dando essa certeza, vai eliminando um pouquinho desse medo. É muito pouco, mas te deixa mais segura, Você está tá? falando daquele módulo 1 lá do curso, né? Eu estou falando Ah, tô falando do curso. antes do webinar. É, Ah, é. entendi. É, E outra coisa a importante gente é fazer trabalha lá o medo. diariamente, sabe? É diariamente. É como se você fosse colocando um comprimidozinho todos os dias no copo d'água. Você tem que fazer isso. Tem que ser comprometido, né? Sim, sim. Isso é importantíssimo, ser comprometida. Você quer Como tudo parar? na vida. Né? É, Você quer parar? Então vamos fazer as coisas do jeito certo, como tudo na né? vida, né, Regina, esse comprometimento Tudo. faz a Sim, diferença, sim. lógico. É sim. E eu queria saber em quanto tempo, depois de você apagar seu último cigarro, você começou a sentir bem-estar, melhoras, coisas boas na sua vida? Aí foi rápido, viu? Foi rápido. Foi bem rápido, acho que não deu nem uma semana. Que Foi beleza. bem rápido. E eu tenho minha irmã que fica me cutucando, né? Ah, mas é 3 meses. Eu falei, não é. Não é 3 meses, não. Eu já estou super bem, não tenho um pingo de vontade de fumar. Como assim 3 meses? Porque ela parou na força de vontade. Ah, Entendeu? é outra coisa. Ela parou há muitos anos atrás na força de vontade e ainda até hoje ela tem vontade de fumar. E ela vinha aqui Tadinha. em casa, quando eu estava fumando ainda, ela vinha aqui em casa só para fumar um cigarrinho comigo. Era o único cigarrinho que ela fumava. Nossa, que inferno que ela viveu, tadinha. Ah, Não, não se vive deve parar ainda. assim. Ela vive Vive ainda, ainda. vive ainda. E é isso que eu falo para as pessoas que é parar de fumar errado e as pessoas não entendem. Elas A não minha irmã entendem. é essa imagem certinha, de parar de fumar com a força de vontade, e até hoje ela sente vontade, isso já faz mais de 10 anos. Eu falo, 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 mas eu vou continuar falando até entrar na cabeça das pessoas. O método que você usa faz toda a diferença em como Faz, você se Julie. sente ao parar de fumar, eu sei. Faz toda a diferença, Sei. sim. Sim, porque eu vejo a minha irmã, eu acompanho o dia a dia dela. E ela sente vontade até hoje. Pois ela espera o dia que a funcionária dela vai lá na casa dela, porque a funcionária fuma, para fumar junto. Ai, Você meu acredita? Deus. Você acredita? Fumar a fumaça da outra, né? Porque ela não E acende a minha, mais. e a minha, a minha funcionária fuma e eu tô ali perto. Eu falo, é Sim, bom de demais, boa. não dou É, bola. é. E tô tomando meu café, eu faço a mesma coisa. Eu levanto, tomo água, um monte de água, e tomo meu café. Eu já fazia isso. Depois do café eu Continua ia fumar. fazendo. Uhum. Só que eu continuo com o café e não tô fumando. Sem sentir falta do cigarro com o Sem café. sentir falta. Eu não sinto falta. Não É sinto isso falta. mesmo. É assim que tem que ser. Nem depois do almoço, nem depois que come um docinho, nem depois do café, nem nada. Não sinto falta a hora nenhuma. E Não já sente passei cigarro, não sente falta de cigarro para nada. para nada. E já passei estresse, já com viagem, com as coisas, e não senti falta de cigarro. Aliás, é gostoso poder viajar, né, e não ter que sair correndo Nossa, fumar. menina, aquelas horas dentro do aeroporto sem poder fumar, meu Deus do céu. Agora eu tô livre disso. É muito bom. Ai, É eu muito curto cada bom. coisinha, é muito bom, Cada muito bom. coisinha pequena que faz toda a diferença na vida da gente. E você falou assim, quando seu marido faleceu, né, você fumou 2 carteiras de cigarro por dia. Normalmente, tirando essa época, assim, de mais dor, você fumava quantos? A média, Antes, vai. antes do meu marido falecer, você É, está falando? ou agora, depois, antes de vir para o programa, assim, você estava em Antes de vir quanto? para o programa, eu não estava fumando muito mais. Porque lembra, eu falei da Da terapeuta, a terapeuta redução, foi, entendi. foi pedindo para mim reduzir, eu consegui. Eu estava fumando de 10 a 15 cigarros por dia. Mas antes, normalmente, então, era 2 carteiras. É, é.
Mas também sofria enquanto eu imagino que sofria enquanto fumava 10 ou 15, né, por que não vai fumar mais? A gente fica Porque se tinha que ficar segurando. regulando, tinha que ficar regulando, Você né? tem que ficar regulando, é Nossa, isso que eu todo falo. dia, E contar você aquele fica cigarrinho. exatamente, você fica mentalmente dominada pelo cigarro, porque a pessoa que reduz, Sim, ela o pensa que tempo ela está todo. vencendo. Não, eu estou indo Não, bem, porque está diminuindo. não, 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 porque o dia que acontece alguma coisinha, a mais boba possível, você já aumenta de novo. E aí, no dia seguinte, começa tudo de novo. Aconteceu alguma coisa de novo? Você aumenta de novo. Então, você não sai disso. Por isso que eu falo de 10 a 15, porque eu não saía disso. Nem Você se diminuía, nem sentia aumentava. tão escrava Eu quanto? estava escrava daquilo lá. Estava É, escrava, sim. Hoje em sim, dia, eu abro a gaveta onde eu guardava o cigarro, né? E olho lá para a gaveta e falo: oba, graças a Deus. que delícia, que É, uma delícia. delícia. É É, tipo de lembrança maravilhoso. gostosa, né. É, maravilhoso, viu? Maravilhoso. A sensação é muito boa mesmo. Vale a pena. Sim, e muita gente que assiste a gente agora não entende como é possível ficar sem cigarro, É. né. Me Eu não conta como é entendia também. como que é viver sem cigarro? Você Eu sente também não falta dele em algum entendia. momento? Fala de novo porque para o pessoal entrar na cabeça deles, porque Eu não sinto falta em momento algum. Aliás, eu estou tomando café normalmente, talvez até um pouco mais, né? o Porque eu tenho sabor tempo agora. voltou, tem Não, eu tenho tempo. tempo, né? Eu tenho tempo de sair com a minha amiga lá e tomar um cafezinho à tarde e não sinto vontade. Eu almoço, não sinto vontade de fumar depois do almoço. Olha que impressionante. Não é impressionante? Eu acho. Então, hora nenhuma. Hora nenhuma. Então, Regina, com todas as suas inseguranças e medos, valeu a pena ter entrado no curso. Valeu a pena e é uma coisa que eu achava impossível mesmo, impossível acontecer. Eu não me via sem cigarro. Eu sonhava, sim, fazia projeção mental de futuro sem cigarro na mão, certo? Mas eu não acreditava. Eu fazia essa projeção mental e não acreditava. Hoje eu estou vivendo aquela projeção mental que eu fiz e com toda a segurança possível, feliz da vida, consegui consegui alcançar um objetivo que eu tive assim durante muitos e muitos anos, que era parar de fumar. E consegui finalmente com o programa Easy Way. Foi fácil, viu? Foi fácil e foi sem sofrimento, porque era isso que eu buscava. Parar de fumar sem sofrimento. Eu achei que não existisse, mas existe sim, sem sofrimento nenhum. E hoje, olhando de frente para trás, por que você acredita que os outros métodos que você tentou não deram certo e por que o método Easy deu certo para você? Porque muda a postura mental da gente, né? Você acaba entendendo todo esse processo e a sua ligação com o cigarro. Você acaba entendendo que todo esse medo é possível você ficar livre dele. E toda abstinência que você achou que fosse sentir, não existe isso. Isso é tudo mito que colocaram na cabeça da gente. E com todo esse mito, ó, durante todo esse tempo, todos esses anos, isso vai acentuando cada vez mais. E aí você acaba não acreditando que existe realmente alguma coisa que seja fácil, sem sofrimento, né? Porque tudo que você achou que poderia tentar não deu certo e foi com sofrimento, você não acha possível ter algo que faça você parar e que não sofra. Então, acho que é por isso que a gente fica transbordando de tanta alegria, né? Porque foi possível, uma coisa que eu não acreditava aconteceu. E o que significa hoje para você ser uma feliz não fumante? Ah, uma vida plena. Agora eu vou ter uma vida plena. Já estou tendo uma vida plena. Posso voltar a dar aula de yoga se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser agora, né?
nada me impede mais, né? Viajar, ficar esperando no aeroporto, horas e horas sem poder fumar. Nossa, isso aí era terrível. Agora é possível e é possível qualquer coisa, não é? Tudo que eu não conseguia fazer, que eu era bloqueada, né? Já posso enfrentar. Eu enfrento qualquer coisa agora. Meus parabéns por ser uma feliz não fumante, foi merecido, você se deu a chance, eu acho que essa é a coisa mais importante, a mensagem mais importante que a gente passa para as pessoas, se dar a chance, mesmo É. duvidando, mesmo não acreditando, não há nada a perder por tentar. Essa é a mensagem. Uhum. É, Então, é. parabéns, você chegou lá, você conseguiu. Obrigada, E que seja para obrigada. sempre uma feliz não fumante. Nossa, vai ser, com certeza. Porque vocês dão a base, né? A base está feita já, não é?